Bem, o tema proposto, sem dúvida alguma, nos remete a desdobramentos inimagináveis. Nós somos criaturas que transitamos na compreensão de Deus, do amor de Deus, na própria interpretação do Evangelho, daquilo que fala de perto aos nossos interesses. Nós buscamos em Deus, aliás, buscamos nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, o atendimento das nossas carências. Isso parece imperceptível muitas vezes, mas acontece. Nós amamos fazendo projeções. E é interessante observar, quando você se relaciona com alguém, pelo menos em grande parte dos relacionamentos, isso é uma realidade, a gente tenta fazer com que aquela pessoa se adeque às minhas expectativas. E falando isso, eu me lembro do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, e ele dizia assim: toda tentativa de convencer o outro a pensar como nós mesmos é um esforço de colonizar o outro. Nós somos aqueles que amamos colonizando as pessoas. Veja que interessante isso. Nós projetamos nas pessoas aquilo que a gente entende que as pessoas devem ser, e nesse exercício de projeção, a gente acaba cobrando as pessoas para que elas atendam aquilo que a gente quer. Na verdade, a gente não ama o ser humano, a gente quer amar a nossa projeção. A gente quer que as pessoas se comportem de um jeito que venha a atender aquilo que vai me satisfazer. Por isso que é tão difícil amar o diverso. Por isso que é tão difícil amar aquele que me desacomoda. Porque a gente vive num mundo em que a gente já tem alguns modelos instituídos daquilo que é o amor. Por exemplo, quando você pensa em um pai, na palavra pai, ou naquilo que a sociedade define como pai, você pode fazer assim um checklist, e você vai ticando aquilo que o seu pai se enquadra, e você vai perceber que o seu pai não se enquadra na maioria daquilo que as pessoas dizem que um pai deve ser. Não é verdade, pessoal? Pessoal, pode responder logo para acabar logo, tá bom? Então eu penso no meu pai e um pai deve ser assim, provedor, deve estar sempre presente, etc, etc, etc. Eu vou percorrendo a lista e eu percebo que o meu pai não é exatamente aquilo que está dentro da lista que a sociedade me propõe para enxergar um pai que é bom. Quando eu penso em uma mãe, e eu disse agora há pouco no podcast, que o meu amigo Selma me levou lá para fazer, como é o nome mesmo? Aqui pode, né? Aqui pode. E eu dizia lá no Aqui Pode que nós acabamos vivendo mais baseado nos modelos instituídos do que naquilo que realmente são as relações humanas. Por que eu estou fazendo todas essas colocações? Porque eu quero construir uma ideia, né? A doutrina espírita, ela não veio à Terra para nos dizer o que nós devemos pensar. Ela veio para nos ensinar a pensar, mas não o que pensar. O que pensar depende muito das experiências de cada um. As experiências reencarnatórias, as experiências afetivas, o desenvolvimento das nossas experiências emocionais na relação com os nossos pais. E diante disso, tudo que o mundo vende como modelo, muita gente vai olhando para os modelos e deixando de enxergar quem é o personagem que está por trás daquele papel. Eu estou querendo propor a construção de uma ponte do nosso coração para o coração dos nossos pais, mesmo aqueles que não têm os pais aqui na Terra. Então eu inicio fazendo uma provocação a vocês, se me permitem, né? Uma provocação para nós todos.
Eu vou lhe perguntar, você não precisa me responder, mas eu gostaria que você refletisse. Quem é o seu pai? Quem é seu pai? Você pode dizer assim para mim: meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é sapateiro. Não, seu pai não é médico, nem advogado, nem sapateiro. Isso é uma atribuição profissional, né? Às vezes as pessoas nos perguntam: você é quem mesmo? Olha, eu sou engenheiro, Não, você não é isso. Isso é uma atribuição profissional. Eu vou repetir a pergunta: quem é seu pai? Você já parou para pensar nisso? Vou melhorar a pergunta: quem é o ser humano que por acaso é o seu pai? O por acaso não é de querendo dar a entender que é o acaso. Esse personagem que é seu pai, você já parou para olhar para ele fora do papel de pai? Porque eu iniciei a minha fala dizendo assim: nós amamos as projeções, mas nós não amamos quem está por trás das projeções. Nós amamos a projeção, mas não amamos o humano. Quem é seu pai? Eu estava em Feira de Santana, falando para um grupo de jovens. Eu perguntei para uma adolescente: quem é você? Ela me disse assim: eu sou um espírito encarnado em processo evolutivo. Eu falei: não, isso aí você decorou. Eu quero saber quem é você. Então eu estou perguntando aqui: quem é seu pai? Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque a gente passa às vezes pela vida um número de anos, né? Só vai se dar conta disso lá no finalzinho da encarnação, carregando um peso, um lixo no coração, compreendendo que eu sou infeliz porque dentro de um período da minha vida, o meu pai ou a minha mãe, ou seja lá quem for, trouxe para mim uma espécie de sofrimento com a qual eu não consigo lidar. Então no checklist de pai, provedor, não, o meu não era provedor. Presente, não, o meu era negligente. E eu vou observando que existem nuances de um comportamento que está longe daquilo que eu idealizo. Mas não é aquilo que eu idealizo, é porque nos ensinaram que deve ser assim. Eu tenho que idealizar um modelo, porque eu preciso colocar as pessoas dentro de uma perspectiva que eu ame. Por isso que é complicado a gente dilatar o olhar, desenvolver o entendimento que o amor e amar aquele que me incomoda, né? O que me foi proposto é para falar: me ame quando eu menos merecer. Gente, que dificuldade, nossa, quando a pessoa não merece. Mas a gente só costuma dar mérito. Por exemplo, amanhã eu vou falar bastante e me aprofundar nesse assunto aqui no seminário. O seu filho tem 10 disciplinas na escola. 10. Ele tirou uma nota baixa e 9 notas altas. Qual a nota que os pais vão prestar atenção? Pessoal, se vocês responderem logo, vai acabar logo. Qual a nota que nós prestamos atenção? Nota baixa. Oi? Na baixa. Porque nós temos o malveso de olhar sempre para aquilo que é negativo. O nosso olhar tende sempre a ir para as sombras. Será que o nosso olhar tende a ir para as sombras porque nós nos identificamos mais com as sombras? Porque são as sombras que existem em nós que acabam ressaltando. Como eu entendo de sombra, eu conheço a sombra que está ali no outro. Mas veja que interessante. Você pode pegar o Evangelho, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você não vai encontrar nenhum versículo em que você perceba que Jesus disse que Zaqueu era avarento. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhum versículo em que Jesus diga assim: Pedro é um cara fraco de caráter. Você não vai encontrar. Você vai procurar no Evangelho alguma frase que diga assim:
Maria de Magdala era uma obsediada e prostituta. Você também não vai encontrar. O que eu estou tentando dizer é que existem coisas que a gente não alcança no comportamento de Jesus. E o que a gente não alcança? A gente não consegue conceber que exista alguém que só olhe para o lado luz que cada um de nós carrega. A gente não consegue. Por isso que Paulo diz assim, essa frase é muito forte, e todas as vezes que eu pronuncio ela, eu sei que ela é forte, mas eu não consigo abarcar realmente o que ela diz. Paulo diz, o amor do Cristo nos constrange. Sabe o que é isso? O amor que constrange, por não caber nem na palavra e não caber na frase. O amor do Cristo nos constrange, nos envergonha, porque você não vai encontrar no Evangelho nenhuma fala dele ressaltando as sombras de ninguém, e não vai encontrar também na tua comunhão com ele algum momento em que você, pensando na mensagem do Evangelho como um todo, enxergue algo que te diminua, porque o Evangelho não te diminui, o Evangelho te exalta. Somos nós que nos constrangemos por aquilo que a gente faz e que não se enquadra no Evangelho. Agora deixa eu deixar algo muito claro, e eu faço questão de falar isso de maneira muito firme. Eu não estou falando de virar santo, minha gente. Não se trata de ser santo, de santidade, se trata de humanidade, se tornar um ser humano humanizado dentro das nossas relações. E quando a gente se torna um ser humano humanizado, você vai encontrar na relação com seu filho, na relação com a sua esposa, com seu marido, circunstâncias que irão te desafiar, circunstâncias que irão te desacomodar. Então nós estamos aqui hoje diante de um grupo de pessoas, não é? Todos aqui estão entupidos de lágrimas. Você vai dizer, não, Deus, eu não sou entupido de lágrimas. Eu vou dizer, nós vamos ficar teimando. Eu vou dizer que você é, porque eu também sou. Por quê que eu sou e estou fazendo essa afirmação? Porque o nosso contexto educacional é um contexto de desrespeito. Nós, desde a nossa infância, somos educados a prestar atenção nas coisas mais negativas. Você vai, mas eu não sou entupido de lágrimas. E eu vou te dizer por quê. Porque no contexto do desenvolvimento da tua vida, desde a infância, adolescência, nós passamos por um período em que nós não tivemos um sentimento de pertencimento dentro da relação com os nossos pais. Porque a infância não foi respeitada como período sensível e delicado no desenvolvimento do ser humano. Porque a adolescência também não. E a gente faz isso com os nossos filhos. A gente não respeita a criança e a gente não respeita o adolescente. E você vai dizer, o que isso tem a ver? Tem a ver com tudo, com o que nós nos tornamos. O fato de não poder falar da tua dor, ou o fato da tua dor não ser respeitada, te inibe, faz com que você se sinta apequenado na relação, seja com os pais ou seja no casamento, seja qual for o tipo de relação. Então é muito comum, quando a gente fala e faz o seminário conflitos emocionais e espirituais na relação pais e filhos, você perceber que as pessoas ficam desacomodadas na cadeira à medida que você vai tocando em alguns pontos que são cruciais. A gente vai crescendo e vai se revestindo de uma certa armadura para podermos nos defender das verdades que a vida traz, esfrega na nossa cara e que a gente não consegue lidar. Então é necessário que nós passemos a fazer um exercício de desconstrução, porque até a nossa relação com Deus é uma projeção. Até a nossa relação com Deus é uma projeção. Não adianta a gente ir para o centro espírita, ou fazer o evangelho no lar, ou fazer uma prece e uma oração,
e discriminar um semelhante? Ou adianta? Hein, minha gente? Que sentido tem eu orar para Deus e discriminar um negro? Eu não consigo ver sentido. Que sentido tem eu orar para Deus e discriminar uma pessoa homoafetiva? Então veja, a busca por um encontro com Deus passa por essas pessoas. Passa por esse caminho, que é o caminho mais delicado, que é amar a pessoa, ou aceitar, ou entender, ou acolher, justamente na hora que ela está me incomodando. Na hora em que chega a mim algumas situações ou palavras espinhosas, que mexem comigo, isso me desacomoda. Eu estava aqui no congresso, né? Quem me trouxe aqui foi a Soraya. Está aqui, qualquer queixa com ela depois, viu pessoal? Ela estava lá no congresso, acho que o Selmo estava também, e me convidaram. E eu contei lá, foi um dos momentos que me marcou profundamente, quando eu tive que falar do meu encontro com Jesus. Quando foi que você encontrou Jesus, Adeilson? Quando foi que você viu Ele? Quando foi que você olhou nos olhos dele, ou que você sentiu que Ele tocou a tua vida? Minha gente, eu tentei procurar o momento em que eu encontrei aquele cara de túnica, cabelo à moda nazarena. Juro que eu tentei. Eu vasculhei minha vida, sabe? E aí eu me lembrei do dia que eu encontrei Jesus. Quando eu falo isso, algumas pessoas não gostam de ouvir, mas esse é o meu encontro com Jesus. Cada um acaba tendo o seu, né? Dentro da sua perspectiva. Sabe quando foi que eu encontrei Jesus? Foi quando meu filho me disse que era filha. Quando meu filho me virou para mim e disse assim: pai, faz 3 anos que eu estou fazendo tratamento psiquiátrico, porque eu me descobri como mulher. E eu estou te contando isso, pai. E eu olhei para ele e disse assim: mas o que vai mudar no meu amor por você, se eu te amo? Onde você não for aceito, eu também não sou aceito. Onde você não for bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. Foi ali que eu vi Jesus nos olhos que me pediam compreensão, amor e aceitação. Porque se não tivesse sido esse meu comportamento, eu não estaria aqui hoje. Não teria escrito mais nenhum livro. Não falaria mais para jovens. Não aceitaria o convite da Soraya. Essa é a minha vida, da qual eu não me envergonho. Muito pelo contrário, eu só tenho orgulho, porque a minha filha me tornou um homem muito melhor, um pai melhor, um escritor melhor, um psicanalista melhor. Mas eu acho que na proposta do tema aqui, ama-me quando eu menos merecer, a minha filha me deu a oportunidade de amá-la, porque quem precisava aprender era eu. Eu lancei um livro chamado Tenho Sede. Esse livro eu decidi escrevê-lo, coloquei o título de Tenho Sede e o subtítulo: O Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Tem alguém ansioso aqui, Cachoeiro? Difícil saber quem não é, né? E eu usei nesse livro as 2 passagens em que Jesus pede água. A primeira passagem é quando ele se volta para a mulher samaritana e diz para ela: mulher, dá-me de beber. Conhecem essa passagem, né? E a segunda passagem é quando ele está nas agonias da crucificação e diz essas 2 palavras: tenho sede. E quando ele diz essas 2 palavras, o soldado romano embebe uma esponja em substância vinagrosa, coloca na ponta da lança e aproxima dos lábios de Jesus. Eu tinha escutado a história que eu vou contar agora para vocês, que aconteceu com uma personagem conhecida mundialmente. Isso aconteceu em 10 de setembro de 1946,
quando um trem iria se deslocar, melhor dizendo, de Bombaim para Calcutá, as duas cidades muito populosas da Índia. Aquela mulher de corpo franzino, que estava acostumada a fazer aquele percurso entre Bombaim e Calcutá, ela entrou no trem apinhado de gente. Era tanta gente que as pessoas iriam no teto da composição férrea. Com muito esforço, ela conseguiu um cantinho e se sentou. Ela trajava o hábito preto das irmãs loretinas. Sentada, como fazia sempre, em si mesmou-se e começou a fazer as suas preces. E assim que a composição iniciou o movimento, o trem partiu da estação, o vozerio era tremendo, o calor. Ela escutou um barulho, todos ouviram, um barulho seco, estranho, e ela se volta imediatamente para onde partir aquele som. E quando ela olha de onde partir o som, as pessoas se afastam. Um corpo havia caído no chão. Esses espíritos nos ensinam, quando eles chegam nesse nível evolutivo, a caridade se torna uma prática instintual. Já pensou? Caridade por instinto? Ela era assim. Então, quando ela vê o corpo caído, ela se põe de pé, vai até aquele corpo, ajoelha-se, pega a cabeça daquele homem idoso, pele ressequida, o cabelo encarquilhado, e o homem pronuncia duas palavras: tenho sede. E quando ela ouve aquelas duas palavras da boca daquele homem em delírio, ela volta para quase 2000 anos atrás, quando aquele profeta nazareno pregado na cruz disse essas duas palavras: tenho sede. E no vozerio daquelas pessoas miseráveis, ela pensa ou sente ouvir Jesus dizendo: tenho sede, tenho sede, tenho sede, tenho sede. Ela tornou-se conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá, porque ela se tornou uma fonte de caridade e andava pelo mundo saciando a sede. Essa passagem do Evangelho é belíssima, e essa passagem da vida de Madre Teresa é encantadora, mas eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras para que nesse momento a gente possa se sentar aqui, olha, como estamos, e fazer desse nosso encontro o Poço de Jacó. Nós todos somos os samaritanos hoje. Para que se tenha uma ideia do que era um samaritano naquela época, vamos fazer uma analogia com a sociedade indiana, que é formada por castas. A casta mais elevada nem considera a casta inferior seres humanos. E na Samaria, nós podemos considerar como a casta mais baixa, os judeus as castas mais altas. Então, quando Jesus pede para ela: mulher, dá-me de beber, ela olhou e ela ficou espantada: mas como é que você me pede, porque eu nem existo aos olhos da compreensão da tua sociedade? Os religiosos do mundo têm feito com que a gente se sinta assim, a casta mais inferior, longe de Jesus. É isso que os religiosos têm feito hoje na sociedade. Diziam que não saía nada de bom da Samaria. Dizem que de Cachoeira e de Itapemirim também não sai nada de bom. De Santos também não, pessoal, só para a gente ficar igual, tá certo? Eu estou tornando o assunto leve porque eu quero fazer uma proposta. Jesus está pedindo água de beber. Ele está dizendo: tenho sede. Para você, que é um samaritano como eu. Mas entenda nessa fala que não é aquele homem de túnica, cabelo à moda nazarena, com aquela energia que magnetizava quem ouvia ele.
Como é seu nome? Rosângela. Rosângela, dá-me de beber. O seu? Leonor. Leonor, dá-me de beber. O seu? Você usa Rogério. Rogério, dá-me de beber. Eu poderia andar aqui. Está filmando? Tá? Então tem que ficar aqui. Eu poderia andar aqui e perguntar para os senhores e para as senhoras os vossos nomes, perguntar para cada um e dizer para você: dá-me de beber, dá-me de beber, dá-me de beber, dá-me de beber. Mas o Jesus que está pedindo água para beber não é aquele de túnica. O Jesus que está pedindo água para beber está dentro da tua casa. É na tua casa que Jesus está pedindo água, porque é lá que é difícil de amar. Entende? A gente faz um olhar para buscar espiritualidade no altar da igreja, na casa espírita, mas é na nossa casa que é o poço de Jacó. Então, quando o meu filho me disse: pai, eu sou filha, Jesus estava me pedindo água de beber, porque o viés do amor fácil é o que a gente procura. A gente quer facilidade para amar, e o amor ele é construído carregando pedra, renunciando aos nossos pontos de vista. É uma construção nova, senão a gente vai continuar iludido do mesmo jeito como sempre fomos. Nós achamos que estamos em contato com Jesus, mas não estamos, porque a gente está em contato com as convenções humanas, e as convenções humanas passam longe do amor, porque para amar a gente tem que aceitar as pessoas, não é nem para sair dizendo eu te amo, não é isso, pelo menos aceitar, entender que as pessoas têm direito de ser quem elas são. Eu não posso lutar as lutas alheias, eu não posso batalhar as batalhas que não são minhas. Quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, a gente quer dar um jeito de sofrer no lugar, mas não é possível, a gente só pode ficar do lado. Do lado. Não é preciso o holocausto da nossa vida para amar Jesus. Não é preciso que a gente se coloque numa posição de extraterrestre. É preciso que nós nos tornemos seres humanos, que dê bom dia para o outro. Sabe o que é você dar um sentimento de pertença para alguém? Às vezes a gente vai para a reunião de desobsessão da casa espírita, fica 20 minutos conversando com o espírito desencarnado e não conversa 10 minutos com o filho em casa. Não tem alguma coisa errada nisso? Então, ama-me quando eu menos merecer. Olha, o Dr. Maxwell Maltz, cirurgião plástico norte-americano, estava atendendo na rotina na sua clínica. Atendeu os pacientes e entra uma mulher, a última do dia. A mulher entra, ele pede para ela se sentar. Pois não, no que eu posso ajudá-la? Ah, doutor, eu vim aqui porque é o meu marido. Seu marido? É, o meu marido. O meu marido sofreu um acidente, doutor. Pegou fogo na casa dos pais dele. E ele foi lá tentar salvar os pais, apagar o incêndio. Ele não conseguiu apagar o incêndio, os pais dele morreram. E ele ainda teve a sua face toda queimada. Desde então, nós tínhamos uma vida tão feliz. Desde então, meu marido se isolou. Ele vive dentro de um quarto na minha casa, numa suíte. A gente entrega a comida para ele na porta, entrega as roupas, ele faz a higiene, ele mesmo limpa lá. Ele não tem mais contato com a família, doutor, porque o rosto dele ficou deformado. E eu já fui em tantos cirurgiões plásticos
dizendo ao meu marido para que ele saia do quarto, para que ele se permita passar por um tratamento, mas ele não aceita. O Dr. Maxwell Max olha para ela e diz assim: mas se o seu marido não aceita outros cirurgiões, a senhora me procurou para quê? Doutor, o senhor não está entendendo. Eu não quero que o senhor atenda meu marido, não. Eu quero que o senhor desfigure o meu rosto. Se o senhor desfigurar o meu rosto, eu vou ficar igual a ele. Quem sabe ele volta para o casamento? Quem sabe ele volta a viver? O Dr. Maxwell Matos ficou impactado e disse assim para aquela mulher: eu quero ir lá na sua casa falar com o seu marido. A senhora que leva? Ela disse: eu levo. E foi com ela. E quando chegou na porta do quarto, o Dr. Maxwell bateu e disse assim: olha, eu sou um cirurgião plástico e vim aqui para lhe propor uma cirurgia restauradora. Nenhum barulho, silêncio. Então ele bate com as palmas da mão na porta com força: olha, eu sou o Dr. Maxwell Max, sou cirurgião plástico, vim aqui te propor uma cirurgia. Nem barulho. Ele resolveu fazer mais uma tentativa: olha, a tua mulher foi lá no consultório e pediu para eu desfigurar o rosto dela, porque ela te ama tanto que não consegue viver sem a tua companhia. A porta se abriu. O homem saiu. Eles se abraçaram. Ele aceitou fazer a cirurgia. Não foi uma só, foram várias cirurgias. Ele não teve o rosto dele restituído como era naturalmente, mas ele teve a sua vida restaurada. E eu me pergunto: será que Jesus, para vir à terra, não se desfigurou por sua causa, pela minha causa? Imagine os páramos celestiais que esse Espírito poderia estar habitando. Mas, no entanto, ele veio à terra e se desfigurou para fazer uma cirurgia plástica no nosso espírito. E a gente impõe condições para amar as pessoas. Aí eu me lembro da escola que eu fui em Brasília fazer palestra para adolescentes, e quando eu cheguei lá, fiz a palestra, faltavam 10 minutos para acabar. Uma garota adolescente levantou e saiu chorando convulsivamente. Eu não podia fazer nada, porque eu estava terminando de falar. Quando eu acabei a minha fala, a diretora da escola disse assim: ô Adeilson, tem uma menina que não para de chorar lá na sala dos professores, tu não pode ir lá falar com ela? Eu disse: eu vou, claro que eu vou. Então eu entrei na sala dos professores e me deparei com uma menina de 14, 15 anos, bem franzininha. Ela chorava assim, soluçava mesmo, feito criança. Aí eu levei um tempo para acalmar ela. Quando eu consegui acalmar a menina, eu perguntei para ela assim: ô meu bem, por que você está chorando desse jeito? Ela disse assim: é o meu pai. Seu pai? Mas o que tem seu pai? O meu pai nunca está sóbrio para ouvir eu dizer: eu te amo, pai. O meu pai nunca está sóbrio para ouvir eu dizer: eu te amo, pai. Quando ela disse isso, eu recebi um impacto assim por dentro, e tive que fazer um esforço para não me emocionar e não demonstrar que eu estava emocionado. Aí eu perguntei para ela assim: mas o seu pai bebe desde quando? Ah, meu pai, eu não sei nunca vi meu pai sóbrio.
E você acha que você vai mudar seu pai? Não vou mudar. Agora eu queria que você pensasse em alguém que você ama muito e que você gostaria que essa pessoa tivesse uma vida diferente daquilo que ela tem. Uma pessoa que não esteja necessariamente embriagada de álcool, mas pode estar embriagada de indiferença, de vaidade, de orgulho, de rancor. Quanta gente embriagada de rancor. Eu disse para ela: você vai mudar seu pai? Não, eu não vou mudar. Então eu vou te fazer uma proposta. Que tal você mudar o jeito de olhar para ele? Quando você for para casa, se o seu pai estiver lá na cama deitado, diga para ele assim: papai, se ele estiver mesmo dormindo, alcoolizado, não importa, papai, eu te amo. Mas ele não vai ouvir porque ele está bêbado. Ele não vai ouvir. Mas você não tem amor? Tenho. Você não ama ele? Amo. Eu falei: então dá amor. A gente fica esperando as condições meteorológicas favoráveis para amar. Hoje está sol, está muito quente aqui em Cachoeira. Não vou amar hoje não, vou esperar refrescar. Hoje está chovendo muito aqui, eu não vou amar também. Não é o outro. A ação amorosa tem que partir de nós, da nossa atitude em direção àquele que nós dizemos amar, mesmo que ele seja um bêbado de álcool, ou bêbado de indiferença, ou fuma maconha, ou na tua concepção é gay e não merece tua atenção, ou seja lá qual for a tua definição de um ser que tu deves amar, porque isso é uma coisa muito pessoal e particular. Porque eu e você, cá para nós, de vez em quando a gente toma cada porre sem álcool, e Jesus continua nos amando. Quantos porres de indiferença, né? Que a gente toma. Pedro negou Jesus 3 vezes na madrugada. A gente nega 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Dizer que Maria de Magdala é prostituta, e nós que nos prostituímos para dizer sim para o mundo e não para nós mesmos? Isso é prostituição. Eu estou me abandonando, eu estou dizendo sim para o que o mundo quer de mim e não para mim. Isso é se prostituir. Então a gente nega Jesus, a gente se prostitui como Maria de Magdala, e nós somos avarentos de sentimentos. Só que Zaqueu era avarento de dinheiro, nós somos avarentos de sentimentos. Eu desci do prédio lá onde eu moro, e tinham 2 garis sentados na calçada, e eu passei por eles e disse: bom dia. E eles me disseram, quase como dupla sertaneja em coro: bom dia. E um deles estendeu o braço assim, com um sanduíche de mortadela, e me disse: você quer um pedaço? Ele me ofereceu o sanduíche de mortadela dele, mas não era o sanduíche de mortadela, foi a atenção de olhar para um ser humano e dar um sentimento de pertencimento a ele. Às vezes a gente não dá sentimento de pertença para os filhos. Sabe por quê? Amanhã eu vou falar bastante sobre isso. Porque tem pai que só sabe falar com o filho. Se você só fala com seu filho, você nem sabe quem é seu filho. Porque para saber quem ele é, você tem que conversar. Conversar significa ouvir. Na psicanálise tem a gente sempre costuma dizer que a escuta cura. Pessoal, e cura? Vocês acreditam que o povo me paga para que eu escute eles falar? Acreditam nisso? Está faltando ouvido nesse mundo, minha gente. E a maioria dos meus pacientes são adolescentes, você acredita? Pois é. Tem muita gente que fala bonito, mas a maioria
precisa aprender a escutar bonito. Escutar, sem querer catequizar, sem querer formatar o outro, sem querer consertar o outro, sem querer mexer na vida do outro, nas peças, nas pedras que só cabem ao outro mexer. Então, como é que a gente ama, pessoal, se a gente não desconstrói essas certezas, que é evidente que a gente aprendeu muito aqui nessa vida com os modelos e arquétipos que nos são apresentados. Modelo de pai, modelo de mãe, modelo de filho, modelo de irmã. Eu disse lá no podcast, se uma mulher disser assim, não quero ter filho, as outras mulheres vão jogar pedra nela. E se a coitada disser assim, olha, eu sou mãe, mas eu não gosto de ser mãe, essa então vai para o paredão de fuzilamento. Porque tem que ter um comportamento que atenda todo mundo. Você não tem um comportamento, não tem o direito a ser quem você é, você tem que ser o que os outros querem. E isso é uma violência muito grande. Eu estava no aeroporto de Congonhas com a minha filha, essa minha filha Ana Carolina, que é a mulher trans, que mora em Berlim. Nós estávamos indo para Porto Velho. A minha outra filha tornou-se juíza federal do trabalho e nós estávamos indo para Posse. Estou falando isso porque eu estou igual a coruja, em cima do tronco, piando, né? A coruja, quando fica feliz com as crias, ela sobe no tronco e fica piando. Eu estou piando direto por causa dessa minha filha aí, né? Desse êxito que ela conseguiu na vida dela. E aí a Ana Carolina disse assim, ô pai, tu já leu o livro A Alma Imoral? Não. De quem é esse livro? Esse livro é do Rabino Newton Bonder. Pessoal, eu só vou falar mais uma vez porque eu não divulgo o livro de concorrentes, tá certo? Já leu o livro A Alma Imoral, do Rabino Newton Bonder? Eu falei, não, minha filha, nem conheço esse livro. Pois é, nesse livro, pai, tem uma frase, que fez eu me decidir a fazer a transição do masculino para o feminino. Então me diga que frase é essa. Ela me disse, eu vou dizer para vocês, leve para você essa frase, leve para o resto da sua vida. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. É forte? É forte, né? Você anda em sua companhia ou você está na solidão? É bom pensar. Como eu não sou rabino, eu escrevi uma frase no meu livro Inimigo Íntimo, que é um pouquinho parecida, é a prima pobre da frase do rabino. A minha frase diz assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é a casa de alvenaria, é sua casa interior. Eu trouxe algumas falas provocativas que eu gostaria que vocês retornassem para os seus lares muito incomodados, refletindo na nossa relação com Deus, na nossa relação com o sagrado, porque às vezes a gente acha que consegue esconder alguma coisa do contato, mas Ele sabe quem nós somos, sabe das maquiagens que nós usamos, dos personagens dos quais nós nos investimos, e a gente se perde no caminho. Mas Adeilson, está tão difícil, Adeilson. Então ora. Mas Adeilson, eu oro tanto, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite. Parece que ninguém escuta as minhas preces. Meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Sob a voz eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Volta agora para o teu templo interno. É aí na acústica da tua alma que Deus vai falar contigo. Isso é, se você não quiser fugir de casa, ou se você não estiver vivendo a ausência de si mesmo. Antes da gente encerrar, eu vou falar dos 99 livros agora, tá certo? É brincadeira. Eu vou falar desse livro que eu lancei na Bienal de São Paulo, mês passado, que a gente vai usar aqui amanhã. Eu vou contar alguns casos muito emocionantes vividos com adolescentes. Esse livro chama-se Construtores de Asas. Quem são os construtores de asas? São os pais, os educadores, não é? Nós precisamos construir asas para os nossos filhos voarem pelo céu das próprias escolhas. E para isso a gente precisa de ressignificar o que é educação. Amanhã eu vou falar sobre isso. Você acha que educar seu filho é colocá-lo na melhor escola de Cachoeiro do Itapemirim? Você acha que o objetivo de vida do seu filho deve ser tirar nota alta no Enem? Você acha que o futuro do seu filho está garantido se ele estudar na USP, que é a melhor universidade da América Latina? Você acha que o futuro do seu filho e a felicidade dele vai ser concretizada se ele estudar em Oxford, em Stanford, em Cambridge, na Unicamp, em Harvard? Harvard é a melhor universidade do mundo. Ainda assim, o seu filho corre um sério risco de se suicidar. Porque existem jovens que estudam em Harvard e se matam. Significa o quê? Que formação acadêmica não garante a felicidade de ninguém. Ajuda na vida material, mas os nossos filhos precisam ter valores éticos, morais dentro do coração. Introjetados. Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui. Obsessão na relação pais e filhos, será que existe? Será que um pai, quando começa a discutir com o adolescente, 5 minutos depois você sabe quem é o adolescente? Não sabe mais. Não é? Amanhã a gente se fala. Então esse livro fala muito sobre esse universo da educação, sofrimento emocional da criança, sofrimento emocional do adolescente, sofrimento emocional dos pais, sofrimento emocional dos professores. Vocês conhecem o Rossano Klinger? Sim. Pois bem, eu trabalho com ele na Educa. Esse livro é a indicação de leitura da Educa para esse público ao qual eu me dirigi. Esse aqui eu tenho sede, que eu falei, né? O Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Nesse livro eu estudei a ansiedade dos personagens do Evangelho. Será que Zaqueu era ansioso? Será que Bartimeu era ansioso? O que será que Lucas quis dizer no seu Evangelho, quando Jesus experimentava uma angústia e transpirava tanto que as gotas de suor porejavam da sua testa e caíam na areia feito sangue? Será que Maria de Nazaré ficou ansiosa quando disseram para ela que Herodes mandou matar todos os primogênitos? Não sei. Aqui a gente fala sobre esses personagens e sobre a nossa ansiedade, evidentemente, né? Esse é o inimigo íntimo que eu falei, né? O cúmulo da rebeldia, morar sozinho, querer fugir de casa. Aqui tem a minha fala como psicanalista, como espírita também. Eu falo sobre pânico, sobre medo, segurança. É um dos meus livros que mais vende. Você pode encontrar na Amazon. E para fechar esses dois, dos meus quase 100 livros, 50 livros devem ser infantis, que é o que me dá mais prazer escrever para criança, né? Esse é o livro Alice no País das Famílias. Não é das Maravilhas não, é das famílias, viu pessoal?
Eu fui numa escola fazer palestras e percebi que naquele grupo de crianças tinham todos os tipos de família. Eu não podia dizer para elas que elas só seriam felizes se tivessem pai e mãe. Então eu criei uma Alice órfã que foi parar no País das Famílias. E é uma história muito legal e a ilustração é maravilhosa. Para encerrar, para terminar, né? Esse livro aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. As crianças foram libertadas, porque os pais não vão pegar mais o livro de Kardec, ler e perguntar para elas o que elas entenderam. Né? Então aqui tem uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Pode abrir o Evangelho lá de Kardec, que você vai ter uma história infantil correspondente. E para quem gosta, uma grande notícia: o meu 100º livro sai em novembro, é o Livro dos Espíritos para crianças. Vocês acham que eu fiquei careca por quê? Foram 4 anos tentando descobrir um jeito de escrever e graças a Deus saiu. Maravilhoso, projeto gráfico, instalação em novembro. Para a gente encerrar, quero agradecer a Soraya, cadê ela? Está ali a Soraya. Agradecer a doçura, eu sou diabético, mas de tarde eu me fartei na doçura da Jo e do Céu. 2 pessoas doces que me pegaram lá em Vitória e me trouxeram para cá. Eu queria só pedir um obséquio de contar só uma historinha pequenina para encerrar. Posso? Posso, Céu? Eu disse para vocês aqui da menina que eu pedi para ela mudar o jeito de olhar para o pai, não disse? Eu estou pedindo para você também mudar o jeito de olhar para alguém que te cause problemas e dificuldades. Essa história é sobre um brilho no olhar. Conta-se que certa manhã em Jerusalém, Jesus atendia as pessoas e uma mulher jovem, muito bonita, ao contemplar a figura do Cristo, ficou impactada. Mas ela não ficou impactada apenas pelo magnetismo que ele tinha, por aquilo que ele atraía, pelo aquilo que ele emanava. Ela experimentou também alguns sentimentos humanos. Então ela aproximou-se dele e disse assim: Nazareno, eu sou uma vendedora e uma fabricante de essências, e eu quero convidar-te a ir à minha casa. E apontou na direção de uma construção bucólica, toda florida, e disse para ele: se tu experimentares as minhas essências, tu nunca mais vais esquecer. Tu não vens? Jesus ficou em silêncio. Então ela, tomada já de alguns sentimentos humanos, ajeita as dobras da túnica, aproxima-se dele e dá uma entonação na voz, um pouco mais apaixonada, e diz assim: Nazareno, na minha casa tem damascos, tamarindos, frutas frescas, e tem as minhas essências. Se tu fores à minha casa, experimentares as minhas essências, tu ficarás inebriado. Tu não vens? Jesus mantém o silêncio e ela fica impertigada. Então ela decide fazer um convite de maneira mais incisiva: Nazareno, os meus lençóis são os mais macios. Os meus braços oferecem carícias inebriantes. Nazareno, eu percebo um brilho diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. Eu percebo esse brilho no teu olhar, é por amar-te que eu te convido. Tu não vens? Num suave aramaico, Jesus diz a ela: quem sabe um dia. Ela então impertiga-se de vez e vai embora furiosa, batendo os pés. 2 anos depois, Jesus levantava paralíticos junto ao poço de Betesda, quando uma senhora, uma anciã, aproxima-se dele e diz: Senhor, eu sei que tu provens do Altíssimo, porque só quem provém do Altíssimo faz o que tu fazes. E eu venho aqui rogar-te, Senhor, por criatura que se encontra sobre a cama, a pele em pústulas purulentas, carcomida pela lepra, tu podes atender.
Jesus aquece, meneando a cabeça positivamente. A mulher vai na frente, passa por algumas ruelas e o Cristo vai atrás. Ela para então de fronte verdadeiro pardieiro. Ela entra e o Cristo entra atrás. Ela cerca-se de uma cama, um catre de dor, roupas rotas, andrajosas, um cheiro nauseabundo no ar. Uma criatura esquálida, carcomida pela lepra, deitada em posição fetal. Jesus aproxima-se e coloca a mão suavemente naqueles cabelos desgrenhados. No instante em que ele encosta a mão, o corpo registra, porque é tomado de um fremito. Então a criatura, no esforço, ergue a cabeça e se vira, e os olhares se cruzam. E ela balbucia: Nazareno, és tu? Tu viestes atender o meu chamado, agora é tarde. Ele diz a ela: eu vim atender o teu chamado. Eu percebo um brilho diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. Eu desejo que todos retornem aos vossos lares com um brilho diferente no olhar. Muito obrigado.